Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus preciosos irmãos, preciosas irmãs. Que Deus enriqueça vossas vidas com a presença do Espírito Santo, te ensinando, fazendo lembrar de tudo que Jesus disse, não deixar nós no esquecimento, viver de amnésia, né? Que o Deus possa resplandecer na vida de cada um de vocês, no seu casamento, no seu lar, no seu trabalho e na vida dos seus queridos filhos, netos, que a riqueza de Deus, que é inesgotável, como a irmã Brana prega a mensagem, o Deus rico em misericórdia. E essa riqueza de Deus de misericórdia que não esgota, né? Que Ele é a fonte que não seca, que Ele pode inundar a tua vida, inundar sua igreja, inundar seu pastor, inundar tudo que você tem com a graça dele. Eu desejo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós temos aqui no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, essa passagem de Paulo. Paulo e Sila sendo preso na cadeia de Filipe. Açoitaram Paulo, muito açoite. Depois prenderam Paulo e prenderam ele num tronco. E quando o irmão Brana vem para falar de Paulo preso, junto com Sila na cadeia de Filipe, o irmão Brana fala que ele estava preso e o pé dele estava num tronco. A Bíblia fala isso, estava num tronco. Mas o irmão Brana disse que esse tronco era para a tortura. Era para a tortura. Eles ficavam presos nesse tronco e uma gota de água caía na cabeça. E não tinha como ele evitar essa gota de água caindo na cabeça. O irmão Brana fala que nas primeiras horas que caía as gotas d'água, até que não era duro, mas aquelas gotas de água ela ia calejando, até que se tornava um peso, um tormento. Aquela gota de água batendo na cabeça, escorrendo no rosto, escorrendo no corpo. Os romanos, ele tinha muito disso, né? Diante de matar a pessoa, eles torturavam. Por exemplo, a morte mesmo da cruz era uma tortura. Primeiro torturava para depois matar. Mas primeiro tinha que ter a tortura. A gente vê na natureza isso, o gato com o rato, né? O gato nunca mata o rato sem antes torturar ele, sem antes brincar com ele. Então ele joga para lá, ele joga para cá, até que ele cansa e mata o rato. E eu estava vendo também, mostrando o mundo animal, ele estava mostrando um leão que ele pegou uma pequena corça e ele não matou, cara, ele brincou com ela, ele deixava ela correr um pouco, ele corria atrás, segurava. Foi, até que matou e comeu. Mas antes, eles torturavam bastante. Eles torturam bastante. E o diabo não é diferente, irmão. O diabo não é diferente. Isso aí é coisa dele. Tortura. Para depois matar. Porque o diabo vem para roubar,
matar e destruir. Você vê que ele vem em etapa: matar, roubar, matar e destruir. Mas o caso da tortura, a tortura, ela mexe muito com o psicológico da pessoa. Ela traz trauma para a pessoa e depois a pessoa passa a viver uma vida, mesmo que ela escapa da morte, aquela tortura deixa nela viver uma vida assim, assustada, uma vida assombrosa, que a tortura é terrível. Se matasse, chegasse e matasse, tudo bem, mas não chega, mata. Primeiro vem a tortura. Quase todas as mortes, ela vem primeiro tortura, para depois vir a morte. Quiseram colocar o Paulo nessa tortura, amarrado num tronco, com uma gota de água caindo na cabeça, e deu cerca de meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava louvor, fazia essas duas coisas, orando e cantando. Em vez deles ficar reclamando, murmurando, eles começaram a louvar a Deus e começaram a orar, louvar e orar, duas coisas. Se tem uma hora, irmão, uma hora que o apóstolo Paulo e Silas tinha tudo para se revoltar, para reclamar, era aquela hora ali que estava preso nesse tronco. E eles já tinham sido açoitados, os açoites não foi o suficiente, ainda partiram para colocar ele no tronco, com um pingo d'água na cabeça. E no meio dessa tortura, no meio desses açoites, desses vergão, o apóstolo Paulo tirou louvor e oração. Louvor e oração, ele tira desse meio, e nesse lugar. Ele não estava numa igreja, ele não estava dentro da sua casa, ele estava num cárcere, que é um lugar bem apropriado para murmuração. Murmuração. Em vez deles murmurar, em vez deles se queixar, passaram a orar e louvar a Deus. Porque a maior parte do ser humano, nessas horas cruciais da vida, nessas horas de cruzamento da vida, porque a vida tem cruzamento. Nessa hora, a pessoa sempre arruma um jeito de culpar alguém, de reclamar de alguém, queixar de alguém, principalmente culpar os outros. Agora, o apóstolo Paulo ele com Silas, ele dá uma lição. O que é ser um cristão? O que é ser um cristão? Não é só eu sou cristão, mas mostrar com a vida eu sou cristão. E a maior hora, o maior momento de mostrar que é cristão é essa hora aí. Essa hora que você está sendo açoitado, que você está sendo torturado, essa é a hora que você arranca louvor e arranca oração. Na hora que você está espremido. Porque se nós for na natureza, nós vamos encontrar, se você espreme a rosa, sai perfume. Se você espreme o lírio,
sai remédio. Se você espreme a cana, sai carne. Então, quando você espreme, o que está dentro sai para fora, sai no espremer. E quando Paulo e Silas foi espremido, eles tiraram de dentro dele louvor e oração. É o que eles tinham. Porque nós tira para fora o que está dentro de nós. Se dentro de nós está revolta, vai sair revolta. Se dentro de nós está a ira, vai sair a ira. Se dentro de nós está o mal, vai sair o mal. Não tem como não sair o que está dentro. Basta espremer. Na hora de espremer, você vai ver que o que está dentro sai para fora. Se o seu coração está cheio de amor, a hora que você é espremido, vai sair a oração mesmo. Vai sair louvor. Vai sair louvor. E o apóstolo Paulo estava sendo espremido, ele com Silas. E o que estava saindo dos dois? Louvor e oração. Louvor e oração. Agora, se você espreme um joio, sai veneno. Se você espreme uma cobra, o que você espera de uma cobra? Se você espremer uma cobra, você espreme um escorpião, você espreme ele vai te ferrar. É o que ele pode fazer. E é o que ele sabe fazer. Porque ele tem esse meio de atacar. Agora, o que está dentro sai para fora. Você não põe para fora se não estiver dentro. Ninguém dá o que não tem. Pedro disse assim, eu não tenho ouro e nem tenho prata. Ele que João disse, na porta formosa. Não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo, levanta e anda. O que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo. Que coisa boa ter Jesus. Para, na hora, você poder dar Jesus para a pessoa. Para que ela possa andar, levantar, sair daquelas condições de aleijado que aquele homem estava, e entrou para dentro do templo, junto com João e com Pedro, para adorar Deus. Para adorar Deus. O que eu tenho eu te dou. Agora, se a gente não tem paz, como vai dar paz? Você não tem. Se você não tem alegria, como você vai dar alegria? Você não tem. Como você vai dar para a pessoa um sorriso se você não tem? Como você vai dar um bom dia se você não tem? Como você vai dar uma boa tarde se você não tem? Então você dá o que você tem. E o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, o que Paulo e Silas tinham? Tinha Deus. Eles tinham Deus, tinham o Espírito Santo. E na hora que todo esperava, que os dois iam queixar, reclamar, murmurar, para a surpresa dos presos que estavam com eles, que tinha muito preso com eles, para a surpresa do carcereiro, que esperava ver eles reclamando, murmurando, perguntando onde está tal irmão que não vem ver, que não vem socorrer. Os dois cantavam e oravam. Em uma hora difícil, meia-noite, preso, açoitado, acorrentado, e tirando do meio das correntes, do meio dos açoites, tirando
louvor e oração. Como que essa oração, que esse louvor não saía desses dois, que estavam saindo no meio dos açoites, no meio dos vergão, e isso aí foi para o céu. E isso foi para o céu. E quando chegou ao céu esse louvor, essas orações de Paulo e Silas, Deus deu a resposta. Deus deu a resposta para os dois, mandando um terremoto. E esse terremoto sacudiu tudo ao cárcere. Os portões se abriu, as correntes caiu dos seus pés, das suas mãos, e lá estão eles totalmente livres. Totalmente livres. Não só Paulo e Silas, todos os outros presos que estavam com eles. Porque os outros não cantavam e oravam, os presos, mas ouviam. Eles respeitaram. Os outros presos não cantavam nem oravam. Só Paulo e Silas que cantavam e oravam. Mas os outros presos respeitavam. Os outros presos podiam gritar com Paulo e Silas. É meia-noite, nós quer dormir. Ô crente, fica quieto aí, crente. Para de cantar e orar, que nós quer dormir, já é meia-noite. Mas os outros presos silenciaram, deram respeito. E eles não impediu Paulo e Silas de cantar e orar, nem raiou com eles, mas pelo contrário, respeitaram. Isso, irmão, é lindo. A Bíblia é um livro lindo, porque é um livro recheado de ensinamento, recheado de lição. A Bíblia é sagrada. Por isso que o diabo não gosta dela, porque ela é o conselho de Deus. Ela é o mapa do viajante. Ela é a Bíblia Sagrada. É a planta do pedreiro, a Santa Bíblia de Deus. Esse exemplo de Paulo e Silas é um exemplo, bom, para nós, que na hora difícil da vida, porque tudo nós passamos, na hora que a gente está sendo torturado pela vida, tem hora que a gente também está no tronco, que a gente também está com um pingo d'água na cabeça. Pingo d'água na cabeça e a pessoa fala a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Fala. Não para de reclamar, não para de censurar. Isso traz tortura para a mãe, para o pai, para o filho, patrão, empregado. Às vezes um tortura o outro, com as suas queixas, com as suas exigências. Traz tortura a pessoa. Mas essa é a hora de cantar e orar. Aí vem a resposta de Deus. Terremoto, libertador. Deus libertou eles. Os portões se abriu, a corrente caiu das suas mãos e os dois ficaram livres. Não os dois,